Louvado seja Deus. Senhor é bom em todo tempo. E sua palavra é fiel. Você está feliz essa noite? Bom estarmos reunidos aqui, não é, irmãos? Com o propósito de cultuarmos ao Senhor e de participarmos da mesa que Ele nos oferece. Amém? Quantos sabem que a mesa do Pai é uma mesa bem... com muita variedade, com tudo aquilo que realmente cada um de nós precisamos, necessitamos. Amém? A mesa do Pai, ela é oferecida em cada reunião como essa para ela ser desfrutada. Amém? Eu não sei como você chegou aqui, mas eu posso te dizer como você pode sair. Amém? Eu posso te dizer que você pode sair desse lugar aqui bem diferente de como você chegou. Amém? E eu digo diferente para melhor. O que você precisa, o Pai te oferece essa noite. O que é que você precisa? Se é alegria, tem alegria disponível. Se é força, tem força disponível. Se é cura, tem cura disponível. Se é provisão, tem provisão disponível. Amém? Tudo o que você precisa, o Pai te oferece. Amém? Portanto, participa. Amém? Portanto, usufrua de tudo aquilo que Deus te concede. Amém? Eu quero te falar algo, irmãos. Deus é o responsável por oferecer para você aquilo que irá te beneficiar. Mas você é o responsável de tomar a iniciativa de participar daquilo que Ele te oferece. Amém? Essa iniciativa é chamada na Bíblia de fé. Amém? Você sabia que fé não fica esperando que Deus faça? Porque se pararmos para pensar, Deus já fez. Amém? Fé não fica esperando que Deus faça. Amém? Fé toma iniciativa, irmãos, de participar daquilo que Deus já fez. Amém? O grupo de música pode se sentar, tá bom? Agradeço de coração a vocês pelo serviço prestado. E quero te dizer, tem galardão, viu? Tem galardão. Então a fé, querido, toma iniciativa de participar da mesa que Deus oferece, dos ingredientes que Deus distribui. Quando Ele enviou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da humanidade, o propósito dele foi de estreitar a comunhão dele conosco. Amém? Não sei se você sabia disso, mas se você é filho de Deus, você tem comunhão com Ele. Amém? Eu vou repetir. Se você é filho de Deus, você tem comunhão com Ele. Amém? Pelo menos no aspecto legal. Amém? O aspecto vital somos nós que determinamos. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 9, fiel é Deus, pelo qual nos chamou, juntamente com Cristo, a comunhão, amém? Com Ele. Então, hoje, você está na presença de Deus. Hoje, a presença de Deus está em você. Hoje, tudo aquilo que você precisa, você já tem. Ele já te concedeu, não está distante de você, está à disposição sua. Quando você quiser experimentar, você pode experimentar. E será que Deus ele vai ficar zangado, ele vai ficar chateado por isso? Não, irmãos. Deus não fica chateado ou zangado quando um filho dele desfruta do que ele ofereceu. Amém? Muito pelo contrário. Ele fica animado, ele se sente realizado, porque ele consegue conferir que o plano dele em Cristo Jesus realmente deu certo e ele funciona na sua vida. Amém? Eu me sinto muito feliz e honrado em poder voltar aqui para essa igreja. Muito feliz e honrado pelo convite do pastor Francisco e Tereza. Amém? Pela confiança a nós depositada. Amém? Faz um tempo que nós fazemos parte do Verbo da Vida, tanto eu quanto minha esposa. Eu cheguei primeiro, ela chegou depois. Eu conheci a Palavra da Fé no início dos anos 2000, né? Em 2000, 2001. Eu tive contato com a Palavra da Fé. E eu comecei a frequentar algumas reuniões do Verbo da Vida, lá em Natal, Rio Grande do Norte, minha cidade, uma cidade feia que fica na ponta do Nordeste. Se você ainda não conheceu, eu quero te motivar a conhecer. Eu costumo dizer que Natal é tão linda que eu acho que o Éden, irmãos, era em Natal. Amém? Você pode estar conferindo isso, indo para lá, amém? E foi em Natal, na minha cidade, que eu tive contato com essa palavra da fé, que eu comecei a frequentar as reuniões do Verbo da Vida em Natal. Quem pastoreava na época
a Igreja Verbo da Vida em Natal era pastor Marcos Antônio, conhecido carinhosamente por pastor Marquinhos. Hoje ele está em Fortaleza. Eu fui muito inspirado por ele a viver a vida que eu estou vivendo, a conhecer mais o Senhor através da sua palavra. Foi lá que eu tive contato com muitos queridos irmãos que eu creio que você conheça, ou seja, do seu conhecimento. Pastor Eliezer Rodrigues, meu conterrâneo, e também eu considero como uma grande influência de Deus na minha vida, não é? Pastor André Martins, que hoje está em Florianópolis, Santa Catarina, também um parceiro, amigo meu de muitos anos, um irmão em Cristo. Teve uma época, quando eu era solteiro, que eu morei com o pastor André Martins, no último andar, num apartamento do prédio da Igreja Verbo da Vida, em Guarulhos, que foi o lugar que eu vim quando eu saí de Natal para São Paulo. Eu fui para Guarulhos por causa de uma direção no coração, não é? Algumas pessoas, quando eu compartilho isso aqui em São Paulo, elas perguntam: pastor, por que você fez isso? Por que você abandonou aquela cidade linda para vir para São Paulo? Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Amém? De forma que eu amo São Paulo. Eu amo São Paulo, eu amo os paulistas, eu amo os paulistanos. Amém? Eu me motivo até a ver a fumaça do trânsito, irmãos, a cidadã. Assim no céu, sabe? Aquele céu negro. Amém? O centro da vontade de Deus é sempre o melhor lugar que existe. É lá o lugar que prosperamos, é lá o lugar onde a graça de Deus está, é lá o lugar onde a capacitação de Deus está, lá é o lugar onde você, de fato, é plenamente feliz e realizado. Amém? Depois de alguns anos, em Guarulhos, eu tive a alegria, o prazer, o privilégio de conhecer a minha digníssima esposa, minha amada, lindíssima, belíssima Viviane, não é? Em meados de 2007, não é? Mais ou menos, ela teve contato com a palavra da fé mais ou menos neste período, e nós nos conhecemos, desenvolvemos uma amizade, nós começamos a namorar, não é? E pouco tempo depois estávamos nos casamos em 2010, 10 de dezembro de 2010. Homem é ruim para a data, mas essa data eu não esqueço não, amém? 10 de dezembro de 2010, e desde lá estamos juntos, desde lá temos frutificado como casal no reino de Deus, amém? Nos desenvolvido ministerialmente, graças a Deus, amém? Há pouco tempo atrás estávamos dando suporte para o pastor Amauri e Marisete, da Igreja Verbo da Vida em Guarulhos. Durante um tempo pastoreamos a Igreja Verbo da Vida em São Miguel, não é? E acabamos retornando para Guarulhos, dando esse suporte para o pastor Amauri e Marisete. Tivemos oportunidade durante esse tempo, irmãos, de conhecermos muitas pessoas especiais, não é? E umas dessas pessoas estão aqui na minha frente, pastor Francisco e Tereza, não é? Que temos um carinho muito grande por eles, pela sua família e também por essa igreja. Amém? Tivemos aqui em algumas outras oportunidades e ficamos felizes em poder retornar e vermos, irmãos, o avanço desta obra, o avanço dessa liderança, o avanço da sua vida em especial. Amém? E eu quero te preparar, irmãos, que é só o começo para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? Você pode cutucar a pessoa que está perto de você e dizer para essa pessoa assim: o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém? Bom, queridos, nós estamos em um culto de oração. Amém? Esse é um culto que muitos cristãos não gostam de frequentar, não gostam de participar. Mas eu acredito que o fato dessas pessoas não gostarem de participar ou de frequentar seja pela falta de entendimento a respeito do que significa a oração. Porque se esses crentes eles tivessem entendimento sobre o que significa oração, ou o que é oração, teríamos, irmãos, cultos lotados de pessoas, repleto de pessoas. Amém? Eu quero que você entenda que para toda prática cristã,
para cada aspecto que existe na palavra de Deus, precisamos ter a compreensão ou o entendimento a respeito daquilo. Porque se não tivermos entendimento ou compreensão a respeito daquilo, estas práticas, elas serão religiosas. E por serem religiosas, elas serão enfadonhas, elas serão sofridas, elas serão pesadas. Mas tudo aquilo, irmãos, que Deus nos exige em sua palavra, nós devemos nos envolver, nós devemos praticar com alegria, com prazer. Não é diferente no que diz respeito à oração. Sabia, irmãos, que se congregar deve ser bom para você? Meditar na Bíblia deve ser bom para você? Amém. Confessar a palavra deve ser bom para você? Aleluia. Ter uma vida de oração deve ser bom para você? Amém. Conforme, irmãos, o entendimento dessas práticas escritas na palavra chegam até nós, isso vai nos gerar fé. Amém. Vai nos gerar, juntamente com essa fé, inspiração para que venhamos, irmãos, a praticar cada um desses aspectos, aquilo que Deus nos diz, nos mostra, nos ensina em sua palavra. Conforme o entendimento chega, fé chega. A inspiração começa a atuar, começa a trabalhar na nossa vida e nós podemos seguir o fluxo dessa inspiração. Amém? Eu quero te dizer que Deus te inspira a orar. Amém? Você pode não se sentir confortável para isso, mas Deus te inspira a orar. Todas as práticas, irmãos, bíblicas, a inspiração divina está envolvida. Deus te inspira a orar, Deus te inspira a se congregar, Deus te inspira a meditar na palavra, Deus te inspira a devolver dízimos, Deus te inspira a ofertar, Deus te inspira a amar pessoas, Deus te inspira a crescer na igreja local, Deus te inspira a se envolver nos departamentos da igreja. Aleluia! Deus te inspira a evangelizar. Por isso precisamos ter um entendimento a respeito daquilo que a palavra de Deus nos diz sobre cada um desses assuntos, sobre cada um desses aspectos. E não é diferente, irmãos, do que diz respeito à oração. A Bíblia diz, existem 2 textos que eu acredito que a maioria aqui conheça. 1 Tessalonicenses 5,18 e Colossenses 4,2. 1 Tessalonicenses 5,18. A Bíblia nos diz, orai sem cessar. Amém? Veja que a Bíblia não diz somente ore nos cultos de oração. A Bíblia diz, orai sem cessar. Pasme você, tem crente que só ora, irmãos, em culto de oração. Amém? Outros que nem vêm no culto de oração para orar. Outros que oram um pouquinho assim nos cultos de domingo, porque consideram mais importante. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia nos diz para orarmos sem cessar. Quer dizer, em todo tempo. Não somente, irmãos, em todo tempo, mas em toda situação. Não importa qual seja a situação que você esteja vivendo. Amém? A Bíblia nos ensina a orar. A oração não deve ser momentânea, a oração deve ser uma vida. Amém? Devemos desenvolver essa vida de oração, essa prática. De repente, no começo, por não estarmos habituados a isso, a gente vem a funcionar como aquelas máquinas a manivela, não é? Mas eu quero te falar, irmãos, conforme você vai exercitando essa prática de oração, você vai se acostumando a orar. E depois que você, querido, se acostuma a orar, você não quer mais parar. Eu te digo, irmãos, uma vida de resultados, se nós queremos uma vida de resultados em Deus, nós precisamos orar. Se nós queremos poder de Deus na nossa vida, precisamos orar. Amém. Se nós queremos ter mais comunhão com Deus, precisamos orar. Amém. Deixa eu falar algo aqui para você, irmãos. O novo nascimento possibilita a comunhão com Deus. Legalmente isso é uma verdade, mas o novo nascimento não a determina. Amém? Possibilita a comunhão com Deus, porque legalmente falando, espiritualmente falando, Deus está em você, você está na presença de Deus. Agora, não a determina, a comunhão não é determinada simplesmente com a experiência do novo nascimento. Precisamos elevar a nossa consciência a respeito, irmãos, da experiência que nós obtivemos. Amém? Do novo nascimento.
uma forma de ampliarmos essa nossa consciência, irmãos, além da meditação da palavra, é orarmos. Até porque a meditação da palavra, ela irá nos conduzir à oração. E eu te digo, a oração também vai nos conduzir à meditação da palavra. Eu te digo, uma vida de meditação, juntamente com uma vida de oração, não há, irmãos, crente que viva esse estilo de vida, desse equilíbrio de meditação com oração, que seja derrubado facilmente. Não há. Se um crente está cheio da palavra, se um crente está cheio do Espírito, que envolve uma vida de oração, nada no exterior, irmãos, vai roubar a atenção dessa pessoa no que diz respeito aos valores de Deus. Nada no exterior vai roubar a paz, vai roubar a alegria. Nada no exterior vai, irmãos, derrubar essa pessoa. Se você, amado, desenvolve uma vida de meditação da palavra e uma vida de oração, você será alguém inabalável. Diz para o teu vizinho aí, boa noite, inabalável. Inabalável. Aleluia. Chegaram os tempos de você não ser mais pressionado pelas pressões, mas você pressionar as pressões. Quer pressionar a pressão? Se encha da palavra. Se encha do Espírito. Tenha uma vida de oração. Amém, irmãos? A pressão não vai permanecer por muito tempo na sua vida, não. Amém? Aleluia. Mas veja, existe um propósito para estas coisas. Já que estamos falando sobre oração, você sabia que uma vida de oração, ela deve estar firmada nas bases da autoridade? Vamos entender algo. Gênesis no capítulo 1. Eu posso ensinar alguma coisa aqui, pastor? Amém. Glória a Deus. Se eu tenho uma liberação do pastor, então, amém. Gênesis no capítulo 1, verso 26. A partir do verso 26. A Bíblia nos diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus disse assim, domine esse homem, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, sobre todo o ser vivente. Veja, um princípio que você tem que entender, algo que você tem que entender. Nada é lei para Deus a não ser que Ele fale, irmãos. Quando Deus ele fala, Ele se torna refém do que Ele diz. De forma que quando Deus diz, Ele está obrigado a cumprir o que Ele diz. Deus disse no princípio, domine o homem sobre todas as coisas. Esse domínio incluía, inclusive, o autodomínio, ou domínio pessoal. O maior nível de autoridade que o homem exerce é quando ele se domina. Eu vou repetir, o maior nível de autoridade que o homem exerce é quando ele se domina. Se ele se domina, ele vai dominar todas as coisas. Aleluia! Tem crente querendo que Deus domine no lugar dele. Mas se Deus dominasse no lugar desse crente, então poderíamos considerar Deus mentiroso. Amém? Porque Deus disse certa vez, domine Ele. Domine Ele sobre todas as coisas. Permita-me abrir um parêntese aqui para complementar o que eu estou falando. Sabe que existem cristãos, irmãos, que se dependessem deles, eles já iriam para a glória, eles já iriam para o céu. Mas eu vou falar algo aqui para você que pode mexer com as suas estruturas. Deus não criou o homem para o céu. Aleluia. Raciocine comigo. Se Deus tivesse criado o homem para o céu, por que ele não já criou o homem lá naquele ambiente, não é? Eu vou te falar porque Deus não criou o homem para o céu. Porque no céu a autoridade suprema é Ele. E a Bíblia nos diz que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Então Deus criou um ambiente chamado terra como extensão do céu.
criou o homem como extensão dele mesmo, para que o homem pudesse governar sobre a terra, assim como ele governa os céus. Pastor, o que isso tem a ver com oração? Tem tudo a ver, irmãos. Porque Deus não agirá nessa terra sem que o homem permita. Aleluia! Deus só agirá nessa terra se o homem permitir. E como é que o homem permite? Diz para o teu vizinho aí, orando. Aleluia! Veja, irmãos, eu vou te trazer uma definição de oração que talvez você nunca tenha ouvido. Mas orar é dar permissão a Deus para que Ele manifeste a sua vontade aqui nessa terra, como a vontade dEle já foi estabelecida no céu. Amém. Aleluia. Aleluia. Por isso que a Bíblia nos diz que se nós ligarmos alguma coisa aqui nessa terra, será ligado lá. Amém. Se nós desligarmos aqui na terra, será desligado lá. Amém. Veja que a iniciativa não é de Deus. Você liga, você determina, lá no céu está ligado, está concordado. Ele disse. Ele determinou. É claro, irmãos, que a nossa autoridade não pode ir além das fronteiras da palavra de Deus. Amém? Porque Deus ele está comprometido com a sua palavra. O que está fora da palavra de Deus, Deus não está comprometido. Amém? Se queremos resultados na nossa vida de oração, a palavra de Deus deve estar envolvida. Amém? Porque dessa forma, oraremos da maneira certa. E se nós oramos da maneira certa, essa nossa oração, ela terá, irmãos, o efeito desejado, ela terá resultados. Mas se orarmos diferente daquilo que a palavra de Deus diz, nós não obteremos resultado. Deixa eu falar algo aqui para você. Deus ouve todas as nossas orações, mas Ele não responde todas as nossas orações. A Bíblia nos diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Amém? Eu poderia dizer que existe um clamor em Deus de ouvir um filho dele orando. Amém? Mas esse filho pode impedir a sua ação se ele não orar da forma certa. Existem muitos crentes, irmãos, que têm deixado de desfrutar de resultados em Deus, em sua vida de oração, porque têm orado errado. Se nós orarmos certo, nós teremos resultado. Mas se nós orarmos errado, nós não teremos resultado. É por isso, irmãos, que tem muito crente que não participa dos cultos de oração, que acham tão monótonos os cultos de oração, que acham que de nada vai valer a pena frequentar os cultos de oração. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos, reuniões como essa são reuniões que liberam Deus para agir em nossa vida. Eu não sei quanto a você, eu quero liberar Deus para agir na minha vida. Eu sou senhor de Deus? Não, você é senhor de você mesmo. E senhor sobre o diabo. E senhor sobre o seu território. Mas Deus se colocou à sua disposição. Filho, se você quiser minha ajuda, se você quiser minha cooperação, eu estou aqui à sua disposição. Meu ouvido está inclinado para você. Fala a minha linguagem, fala o meu idioma. Aleluia! Fala a minha linguagem, fala a minha linguagem. Aleluia! Fala o meu idioma. Eu quero agir, eu quero mudar a sua situação. Deus pode mudar circunstâncias, reverter quadros, operar o impossível. Porque no céu não existem impossíveis, mas nós podemos provar da realidade do céu aqui nessa terra, irmãos. Você pode provar da realidade do céu
aqui nessa terra. Uau, meu Deus. Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Lucas capítulo 11. Abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 11. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 11. Você abriu ou nem abriu, irmãos? Vamos abrir lá. Lucas 11. Você está lá comigo? Vamos ler os primeiros versos. A Bíblia diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar, a Bíblia está se referindo a Jesus, não é? Num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Para um pouquinho aqui comigo, irmãos. O que motivou aquele certo discípulo se aproximar de Jesus e pedir que Jesus os ensinasse, ou ensinasse aos seus discípulos, a orar? É porque havia um segredo na vida de Jesus que chamava a atenção daqueles homens. Esse segredo, resumidamente, era intimidade com Deus. Amém. Isso se refletia na vida de Jesus. Tanto é que Jesus, certa vez ele disse: eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Parecia presunção de Jesus, não é? Orgulho da parte de Jesus. Eu só falo o que eu ouço o meu Pai falar. Jesus tinha intimidade com o Pai. Isso se refletia também, irmãos, em ele operar durante a sua vida aqui na terra em sinais, prodígios, maravilhas. O que gerava tudo isso, irmãos? Ou mesmo essa intimidade? Os discípulos perceberam. Oração. Aleluia. Oração. No original grego, essa palavra ou esse verbo ensinar quer dizer explicar, instruir, aprender. Então, os discípulos percebendo que o segredo da vida de Jesus, que gerava essa intimidade e a operação do poder de Deus em sua vida era a oração, então se aproximaram de Jesus e pediram para ele para orar. Aí Jesus, no versículo seguinte, versículo 2, diz: quando orardes, dizei. Quer dizer, não existe oração sem palavras. Amém. 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 Não existe essa história, irmãos, de oração em pensamento. Amém? Tem pessoas que usam a expressão orar no Espírito da Bíblia para dizer que é um tipo de oração em pensamento. Não, irmãos, orar no Espírito é orar em outras línguas. Amém? Não existe essa coisa de oração no pensamento. Eu estou orando aqui. Não existe isso. Quando orardes, dizei, fale. Amém? Veja, orar é falar com Deus. Amém? E nesse falar, um relacionamento é desenvolvido. Como é que você se relaciona com alguém? Em pensamento? Você não se relaciona com alguém em pensamento. Você não se une com a pessoa para pensarem juntos. Já pensou nisso? Eu vou me reunir com uma pessoa só para a gente pensar. Terminou o tempo de pensamento. Tchau, meu querido. Não, você se reúne com uma pessoa, principalmente para gerar um relacionamento com ela, falando. Falando. Quando orardes, dizei. Amém. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Esse registro da oração conhecida do Pai Nosso está aqui em Lucas 11, mas em Mateus, no capítulo 6, não é? Jesus, que são as palavras mais conhecidas desse tipo de oração por nós, Jesus diz, Pai Nosso que estás... Estás onde, irmãos? Santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu... Seja feita a tua... Assim como ela é feita... Olha só. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como ela é feita no céu. Quer dizer, através da oração. Eu, tomando essa iniciativa, libero Deus para manifestar a sua vontade aqui nessa terra, assim como ela já foi estabelecida nos céus. Ela é estabelecida nessa terra. Por causa disso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quero te falar, querido, que se você tem uma vida de oração intensa, você tem uma convicção no seu interior de que nada vai te faltar. Eu vou te falar, querido, nada vai te faltar. Talvez você pense assim, o que eu vou comer amanhã? Fica tranquilo. Basta cada dia o seu mal, não se inquiete pelo dia do amanhã. O que eu posso dizer para você é que o pão virá. O pão é de hoje, é feito maná no deserto. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Veja, irmãos, Deus tem provisão para cada um de nós, diariamente. Agora, nós precisamos crer nele. Nós precisamos orar. Nós precisamos pedir. Amém? Eu sei que o Pai sabe o que você precisa, mas não custa nada você pedir. Amém? E não se envergonhe de pedir isso ao Pai. Se você pedir ao Pai a manifestação da provisão dele sobre a sua vida, no nome de Jesus, você terá, irmão. Agora, a oração respondida é aquela que crê que recebeu. Se você pede alguma coisa para Deus, creia que você recebeu. E você a terá. A nossa postura deve ser como, irmãos? Uma vez que nós nos achegamos a Deus para orar e se envolvemos petição na nossa oração, quando nós oramos ao Pai pedindo alguma coisa, depois é crer que aquilo já é nosso. Então a gente já deve, irmãos, se mover em ações de graças a Deus. Senhor, eu te rendo graças. Eu te rendo graças. Obrigado pelos valores do teu reino. Em manifestação, se manifestando na minha vida diariamente. Obrigado, Senhor. Por causa disso, eu sou curado. Por causa disso, Pai, eu sou suprido. Por causa disso, Pai, eu tenho todas as coisas. Você vai estar demonstrando confiança em Deus. E você vai se mover em gratidão. Senhor, obrigado. Por isso que nós lemos, né, lá em... Eu li para vocês, né? Colossenses 4:2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Ou seja, uma vez que você se achega a Deus em oração, e você faz algum pedido para Ele e crê que já recebeu, você não precisa pedir novamente. Porque se você pede novamente, você está desfazendo o seu primeiro pedido e demonstrando não crer naquele pedido. Mas se você se achega a Deus pedindo alguma coisa e crê que de fato recebeu, a sua ação posterior será de gratidão. Amém. Pai, eu te rendo graças. Você vai ser convidado todos os dias a ficar com o natural, a ficar com aquilo que você está vendo. Mas não se dobre aquilo que você está vendo. Amém. Porque você é cidadão do reino de Deus. A Bíblia nos chama de embaixadores do reino, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Embaixador é um representante de um determinado país numa pátria estranha. Esse embaixador, ele tem a garantia de ser suprido pela sua embaixada. Você está aqui nessa terra, irmãos, mas você é embaixador
dos céus. Você foi criado para a terra, mas você é embaixador dos céus. Você carrega o reino de Deus e a realidade do céu dentro de você. Amém. Então não tem como Deus não suprir você. Não tem como Deus não compartilhar com você ou não manifestar na sua vida o que já é seu por direito quando você crê. Aleluia! Crê que Ele fará como Ele diz, irmãos. Amém? Por causa disso, nós precisamos desenvolver uma vida de oração. A gente vai praticar, amém? A gente vai praticar a oração. E eu queria estimular você a, durante esse tempo, ser absolutamente confiante em Deus. Absolutamente confiante no que você também precisa de Deus. De que Deus, Ele vai fornecer para você, ou até mesmo Ele já forneceu, basta que você simplesmente diga isso, fale isso para Ele, para que você prove desses resultados nele. É bom você lembrar a Deus algumas coisas, sabia? Eu sei que Deus, Ele conhece todas as coisas, mas Deus nos convida a entrarmos em acordo com Ele. Me lembre aí, me lembre aí. Me lembre aí, fala comigo, me lembra. Diga aí. Deus ama ouvir da boca dos seus filhos, irmãos, o que Ele já fez e já falou. Fala aí, fala aí. Oh, como eu gosto quando você fala a minha vontade. Vamos lá, entremos em acordo. Fala o que eu disse. Fala comigo, fala o que eu disse. Deus se alegra com isso. Então não tem problema em você orar a Deus pedindo algo que Ele sabe que você precisa. Amém? Deus sabe o que você precisa, mas não tem problema em você pedir, irmão. Amém? Não vamos fazer orações genéricas assim. Senhor, seja feita a sua vontade. Esse tipo de oração, sim, é bíblica no que diz respeito à consagração. Quando nós não sabemos a vontade de Deus, mas não vamos ser genéricos nas nossas orações. Senhor, faça a tua vontade. Porque senão Deus vai perguntar para a gente, que vontade? O que é que você quer? O que é que você precisa? Esse é um tempo de necessidades supridas, irmãos. Eu estou falando sério, de necessidades supridas. Deus está perguntando o que você quer, o que você precisa. Eu vou focar mais aqui na oração de petição, tem diversas orações. Mas eu vou focar aqui mais na oração de petição, a oração da fé. Até para que, irmãos, Deus demonstre na sua vida que Ele é fiel à sua palavra quando você decide confiar nele. E esse vai ser um tempo onde você provará da fidelidade de Deus como você nunca provou antes. Amado, Deus não inspiraria uma palavra como essa se não houvesse necessidades. Eu sei que existem necessidades aqui. Você necessita de algo. Eu sei que existe uma necessidade. Coloca diante de Deus essa necessidade. Pai, eu coloco diante de Deus essa necessidade. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, Pai, isso. Eu creio na sua palavra. Eu creio na resposta. Aleluia. Pai, eu te peço isso. Senhor, obrigado. Isso vai mover, essa sua ação vai mover, irmãos, o reino do Espírito, vai mover o sobrenatural, vai fazer com que Deus opere ao seu favor. Amém, irmãos? Eu queria te convidar a ficar em pé. Essa é uma noite de respostas. Aleluia. Essa é uma noite de respostas. Louvado seja Deus. Jesus ensinou essa oração, que é a oração do Pai Nosso. Jesus, Ele falava com Deus o chamando de Pai, mostrando intimidade. Às vezes somos tão formais nas nossas orações, irmãos. Deus está cansado de formalidades. Não estou dizendo para banalizarmos quem Deus é. Mas chama Ele de Pai. Diz, ó Pai, eu me achego à sua presença nesse momento, porque eu te amo. Porque eu tenho consciência, Pai, do que fizeste por mim. Eu me achego em oração.
com ousadia, com intrepidez, como diz a tua palavra, Senhor, junto ao trono da graça, para receber o que eu preciso. Fala com teu pai nessa hora. Fala com teu pai nesta hora.